TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e este é um TemaCast em duas partes sobre o aniversário de 100 anos dos dias que abalaram o mundo e alçaram os socialistas para o poder na Rússia em 1917. Nessa primeira parte, nós falaremos da origem dos socialistas russos, enquanto que na segunda parte trataremos das revoluções russas de 1905 e de 1917, que levaria os bolcheviques de Vladimir Lenin ao poder. E me acompanha nesse episódio o meu amigo Jorge Virgílio. Olá, Francisco, olá, ouvintes, e vamos lá conhecer como começou essa invasão vermelha na Rússia. Exatamente, olha só, pessoal, não se esqueça que o TemaCast não chega até você com o apoio dos czares ou dos círculos socialistas. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer, entre no nosso site temacast.com.br e descubra mais. Você também pode entrar diretamente em um desses links aqui, ó, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. O episódio vai começar agora, então bora lá! Antes de adentrarmos no tema deste episódio propriamente dito, que é a ascensão do socialismo, vamos fazer como sempre fazemos e dar uma pincelada na história pregressa da Rússia, apenas para dar aos ouvintes um pano de fundo histórico acerca da terra da vodka. E para entendermos como a Rússia estava quando os líderes socialistas russos emergiram e as revoluções pipocaram, precisamos voltar muitos anos no tempo e ir até o século XVII, em 1649, quando a Rússia instituiu no seu Código de Leis um sistema chamado Krepostnoye Prava, que em tradução livre significa sujeição ao solo. Essa sujeição ao solo era um regime de servidão que obrigava os camponeses ou servos a permanecerem nas terras de seus senhores por toda a vida. Um sistema que diferia bem pouco de um outro sistema que a gente aqui no Brasil conhece bem, que é a escravidão propriamente dita, e que também existia lá na Rússia. Na Rússia, os escravos eram conhecidos como kolops e eram inferiores aos servos por serem, em geral, estrangeiros capturados em guerra ou camponeses russos reduzidos à escravidão por dívidas, por se casarem com pessoas de outra etnia ou por terem cometido crimes graves. Essa tal sujeição ao solo foi instituída em todo o czarado russo pelo czar Aleixo I, e ele fez isso devido à crescente fuga de camponeses motivada principalmente pela fome e pelas péssimas condições de trabalho no interior da Rússia. Além disso, nesse ano de 1649, a Guerra Civil Inglesa ou Revolução Puritana, que vinha assombrando os reis da Europa e igualmente o czar russo desde 1642, havia chegado a um clímax sombrio. O exército liderado pelo líder do parlamento britânico, um tal de Lord Oliver Cromwell, havia destronado o rei da Inglaterra, o Carlos I, e feito o que com ele? Decapitado o cara. Atemorizado de que essa moda pudesse pegar lá na Rússia também, o czar Aleixo I determinou por decreto que os camponeses russos passariam a ser obrigados a manter-se na terra onde nasceram, sem, no entanto, possuir essas terras. A terra pertencia aos nobres, e aí só lembrando aos ouvintes, mais uma vez, que o que caracteriza a nobreza é a posse da terra. Então a terra pertencia aos nobres e junto com esse território, cada nobre possuía igualmente a população dessa terra. Quando um nobre vendia uma determinada aldeia para outro nobre, as pessoas que viviam nessa aldeia eram vendidas junto, diferentemente dos kolops, ou seja, os escravos, que eram mercadorias por si mesmos e que podiam ser trocados, comercializados e até assassinados pelos seus proprietários, os servos não podiam ser negociados diretamente, apenas junto com as terras em que viviam. Pelo regime de servidão, os nobres russos podiam usufruir de seus servos da forma que quisessem, mas diferente do que ocorria com os kolops, os nobres não podiam, por exemplo, matá-los. Os servos só podiam ser condenados à morte pela justiça russa. Em contrapartida, os servos pagavam impostos, enquanto que os kolops
Os escravos, como se tratava apenas de uma propriedade e não de cidadãos, eram isentos desse tributo. A Krepostnoi Prava, além de assegurar um certo controle populacional, visava também evitar o esvaziamento populacional da etnia russa de partes longínquas do czarado, que nessa época estava em plena expansão por um território ocupado por mais de 100 grupos étnicos diferentes que se estendia desde a Europa por todo o norte da Ásia até o Alasca, na América do Norte. Portanto, era o terceiro maior império da história da humanidade, atrás somente dos impérios mongol e britânico. E lembrando aqui, gente, que o Alasca foi comprado pelos Estados Unidos dos russos em 1867, portanto, nessa época, ainda era território russo. No início ali do século XVIII, né, o czar Pedro I, que viria a ser conhecido mais tarde como Pedro o Grande, decidiu iniciar uma revolução cultural na Rússia, dando início a um processo de modernização do Estado russo que foi sintetizado ali pela transferência da capital do interior do país, que estava ali, né, em Moscou, para o litoral, né, na recém-fundada cidade de São Petersburgo, visando assim tirar a Rússia do seu isolamento secular e aproximá-la do chamado mundo civilizado. Esse processo de modernização também incluía concentrar mais poder nas mãos do czar, óbvio, e reduzir a influência da Igreja Ortodoxa Russa no Estado. Para isso, né, o Pedro I ele mudou o status da Rússia de czarado para Império Russo, assumindo ele próprio o título de primeiro imperador da Rússia em 1721. Aí, pouco tempo depois, né, em 1723, o imperador Pedro I, né, que apesar dessa mudança de status, continua a ser mais conhecido como czar mesmo, dentro e fora da Rússia, então ele decretou ainda o fim da escravidão na Rússia. Então os cólopes que o Francisco citou, que eram os escravos, eles passaram agora a ser servos, né? E passaram a ser submetidos à mesma lei de sujeição ao solo. Em 1773, né, já durante o reinado da imperatriz Catarina II, quando o sistema dava sinais de esgotamento, esse sistema de sujeição ao solo já estava dando muito conflito, né, com diversas revoltas ali, rompendo na região dos Urais e do rio Volga, que fica ali mais ou menos no norte da Rússia, foi concedido então aos nobres russos, né, o direito de castigar fisicamente e deportar para regiões desabitadas do país os camponeses revoltosos ou que causavam problemas a seus senhores, né, além do direito de desfazer famílias, que era um direito que eles não tinham antigamente. Para apaziguar então os camponeses, né, e dar a eles ali ao menos a esperança de libertação, passou a ser possível comprar de seu senhor o direito de ser um cidadão livre. Isso ajudava a tornar os trabalhadores mais produtivos e minimizava as rebeliões. Muito embora, né, pouquíssimos camponeses conseguiam, de fato, juntar dinheiro suficiente para se libertar. Esses camponeses libertos, né, no entanto, eles eram muito mal vistos, né, e considerados cidadãos de segunda classe. Por exemplo, o médico Anton Tchekhov, que é um dos maiores novelistas e dramaturgos russos de todos os tempos, né, que é considerado um dos mestres do conto moderno e também um dos maiores expoentes do realismo na Rússia, esse escritor e médico ele era neto de um servo, né, que se chamava Egor Mityolovich. Egor, né, teve que pagar 300 rublos para libertar cada membro da sua família. Ele pagou 300 rublos por cada membro. E para tentar fugir, né, do estigma que havia contra os ex-servos, ele mudou o nome da família para Tchekhov. Bom, após a Revolução Francesa, né, que ocorreu ali em 1789, tornaram-se comuns as opiniões a favor do desmantelamento do sistema de servidão na Rússia, né, temendo que houvesse uma sublevação dos servos, já que a pobreza, né, atingia níveis extremos, especialmente no interior. Em 1796, após o falecimento de Catarina II, subiu ao trono seu filho único, que era o Paulo I. Apesar de detestar os franceses, né, e os ideais iluministas, uma das primeiras medidas, né, do Paulo I foi abolir os castigos corporais que a sua mãe, a Catarina II, havia instituído aos camponeses, porque, né, ele considerava que esses castigos não eram cristãos, né? Ele não fez isso por causa da Declaração dos Direitos Humanos, mas simplesmente porque ele achava que isso era contrário aos valores da igreja. Ele também combateu duramente a corrupção no tesouro em São Petersburgo, e o Paulo, né, ele considerava que a nobreza russa estava decadente, né, então que era preciso discipliná-la e reaproximá-la dos valores da igreja ortodoxa, submetendo os nobres a uma disciplina inspirada nas antigas ordens de cavalaria medievais. O cara era quase um Don Quixote, assim. Assim, né, aqueles que não aceitaram essa disciplina de servidão e retidão que ele pregava,
governava. Essas pessoas elas foram simplesmente demitidas da corte, sendo substituídos por nobres que se sujeitavam a ser, aqui entre aspas, né, cavaleiros dos tempos modernos. Essa tentativa de obrigar os nobres a obedecer um código de honra mais duro, quase religioso, e também a assumir ali um comportamento mais austero, além de, claro, né, de alguns flertes com ideias que visavam melhorar as condições de vida no campo, levaram a um complô contra o Paulo I, evidentemente, e que culminou no seu assassinato, né, no então recém-inaugurado castelo de Mikhailovsk, na noite de 23 de março de 1801. Um grupo de ex-oficiais demitidos por Paulo I, liderados pelo general alemão Levi von Bennigsen e pelo general georgiano Vladimir Mikhailovich Yashvili, que serviam, né, ao Império Russo, apesar de ser estrangeiros, eles forçaram a entrada nos aposentos do czar e o encontraram ali num canto, escondido atrás de algumas cortinas. Né? O cara percebeu que estavam tentando entrar no quarto dele e se escondeu. Os conspiradores eles o arrancaram ali do canto, forçaram, né, a se sentar numa mesa e tentaram obrigá-lo, né, a assinar a própria abdicação. Como o Paulo I ofereceu resistência e disse que não ia assinar nada, um dos oficiais simplesmente puxou a espada, né, desembaiou a espada e o golpeou. Em seguida, ele foi estrangulado por outro e depois ele foi pisoteado até a morte por todo o grupo de conspiradores. Esse era ruim de morrer mesmo. Exatamente, mas olha só, o seu filho Alexandre, então com 23 anos de idade, estava no palácio no momento do assassinato, mas foi poupado pelos conspiradores, tendo recebido do general Nikolai Zubov o anúncio de sua ascensão ao trono com as seguintes palavras: "É hora de crescer, vá e governe." Logo no início do seu reinado, Alexandre I realizou pequenas reformas sociais e depois grandes reformas educacionais no país, tendo prometido também reformas constitucionais relacionadas à servidão, o que na verdade nunca chegou a cumprir, ficou só na retórica mesmo. Em 1809, durante a Guerra Finlandesa, os nacionalistas dos 4 estados suecos de maioria finlandesa, que buscavam formar o seu próprio país, convidaram Alexandre I para auxiliá-los e deram a ele o título de Grão-Duque da Finlândia, até então reservado aos reis da Suécia. Com a vitória da Rússia sobre a Suécia nessa guerra, a Finlândia foi anexada como parte do Império Russo, mais tarde se tornando um principado. Durante o reinado de Alexandre I, ocorreu também a famosa invasão francesa à Rússia, que terminou de forma vergonhosa para a França. Em 31 de março de 1814, após a derrota de Napoleão na Rússia, as tropas russas, prussianas e austríacas entraram em país pelo lado leste. Sem sofrer qualquer resistência, cruzaram toda a cidade e adentraram a Boulevard Champs-Élysées e cruzaram o Arco do Triunfo, inaugurando a obra construída por Napoleão para representar a conquista da Europa pelos franceses. Quer dizer, deu errado, né, para os franceses. Imagina só isso, hein, Francisco? Você fazer um Arco de Triunfo 10 vezes maior do que os originais e um exército estrangeiro inaugurar para você. Pois é, né? Mas olha só, após derrotar Napoleão, Alexandre I se tornou também rei da Polônia como espólio de guerra. Por iniciativa sua, o regime de servidão não foi introduzido nessas províncias recém-anexadas ao Império, ou seja, a Polônia e a Finlândia. E também através de 2 decretos, um em 1816 e outro em 1819, ele aboliu o regime de servidão nas províncias do Mar Báltico. Entretanto, apesar de ter sido um imperador bastante popular, um legítimo cidadão do mundo, tendo sido educado no exterior e nos valores ocidentais, e de ter adotado essa postura liberal, na segunda metade de seu reinado, Alexandre I ficou cada vez mais arbitrário, reacionário e assombrado por conspirações. Isso aconteceu após uma revolta do regimento Semenovisk, que fazia parte da Guarda Imperial no início da década de 1820. Temendo um destino similar ao do seu pai, Alexandre I expulsou os professores estrangeiros das escolas russas e a educação passou a ser mais religiosa e politicamente conservadora, desfazendo muitas das reformas que ele mesmo havia promovido. Ele passou a temer, sobretudo, a ira de Deus, dizendo que todas as rebeliões e reformas eram contrárias ao Criador. Sua radicalidade nesse ponto chocou o próprio povo da Rússia, quando o czar recusou ajudar aos gregos, que era um povo que possuía a mesma religião católica ortodoxa que os russos, durante um levante contra o Império Otomano, que controlava a Grécia por essa época. Segundo Alexandre I, ele não se intrometeria nessa questão com os otomanos, pois os nacionalistas gregos eram rebeldes e, portanto, contrários a Deus.
Mais tarde, com a morte de sua filha favorita e com uma grande inundação que atingiu São Petersburgo, devastando a cidade, Alexandre I enlouqueceu de vez e praticamente abandonou suas funções como imperador até a sua morte no ano seguinte, em 1º de dezembro de 1825. E aqui só um parentezinho, né? Como Alexandre I morreu numa cidade afastada e o seu caixão foi enterrado lacrado em São Petersburgo, existe na Rússia o mito de que Alexandre I não morreu realmente nessa data, mas que ele falsificou a própria morte para se tornar monge na Sibéria, e que morreu muitos anos depois. Será que é isso mesmo? Olha aí, deve estar junto com Elvis, né, Francisco? Pois é, deve ser mais ou menos desse naipe a coisa. Com a morte repentina, né, do Alexandre I, que não teve herdeiros masculinos, chegou ao trono seu irmão mais novo, né, o príncipe Nicolau. Nicolau era um candidato improvável ao trono, pois tinha 2 irmãos mais velhos. Como seu segundo irmão mais velho, né, que era o Constantino, abdicou do trono após a morte do Alexandre, o azarão do Nicolau acabou assumindo, apesar de nunca ter se preparado para exercer a função. Esse fato motivou a revolta dezembrista, em 14 de dezembro de 1825. Né? Nesta revolta, os oficiais do exército russo, comandando ali cerca de 3.000 soldados, organizaram um protesto contra a coroação do Nicolau I. Após alguns confrontos violentos, né, o Nicolau ele saiu vitorioso, e claro, saindo vitorioso, ele mandou executar e prender a maioria dos conspiradores dezembristas. Né? Devido ao trauma da insurreição dezembrista, Nicolau I passou a tratar a sociedade russa com mão de ferro, controlando tudo e todos milimetricamente através de um vasto serviço de espionagem. O governo, né, exercia censura e outros tipos de controle sobre a educação, a imprensa e demais manifestações da vida pública. As pessoas deveriam mostrar lealdade à autoridade limitada do imperador e às tradições da Igreja Ortodoxa. Esses princípios levaram à repressão geral e à supressão das nacionalidades não russas. Por exemplo, em 1839, o governo russo suprimiu as igrejas católicas gregas na Ucrânia e na Bielorrússia, né, e intensificou a perseguição a minorias, como os judeus, por exemplo. Como seus antecessores, Nicolau I não simpatizava com o regime de servidão e ele também considerou abolir o regime na Rússia. Mas ele acabou não avançando com o projeto, né, temendo que pudesse ser derrubado pelos outros nobres. Apesar disso, o Nicolau I buscou consolidar o poder do Estado russo sobre esses proprietários de terra e também outros grupos influentes no Império. Foi também no seu reinado que ocorreu um grande florescimento das artes na Rússia, tanto com o reconhecimento internacional da literatura russa através do trabalho de Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Ivan Turgenev, entre outros, como com o reconhecimento também, né, internacional da música russa, através do trabalho de Mikhail Glinka e do Tchaikovsky. Foi nesse período também que o balé se consolidou como uma arte verdadeiramente russa, através da criação do teatro Bolshoi. E Bolshoi, né, para quem não conhece a origem da palavra, significa apenas grande. Né? Então, teatro Bolshoi é o grande teatro em russo. E o Bolshoi, né, ele passou a abandonar os temas da mitologia greco-romana, que eram comuns no balé francês, e passou a valorizar o folclore nacional russo, né, nas suas coreografias, inspirando-se ali nas mitologias eslavas. Uma curiosidade, né, a companhia de balé do Bolshoi é hoje a mais importante companhia de balé do mundo. E essa companhia, Francisco, ela possui uma única filial fora da Rússia, que fica aqui no Brasil, na cidade de Joinville, lá no estado de Santa Catarina. Aí do teu lado, Francisco. Exatamente. Bom, em 1853, né, o czar Nicolau I invocou o direito de proteger os lugares santos, né, dos cristãos lá em Jerusalém, que era então parte do Império Otomano, e deu início ali no ano seguinte, em 1854, à Guerra da Crimeia, né, a outra Guerra da Crimeia. A razão alegada, né, de defender lugares santos era evidentemente uma desculpa esfarrapada, né, que ele tinha encontrado para aumentar o controle russo sobre os estreitos de Bósforo e de Dardanelos, cortando, né, dessa forma a principal linha de comunicação do Reino Unido e da França com a Índia. O Nicolau morreu com a guerra ainda em andamento e após a sua morte, em 1855, chegou ao trono seu filho mais velho, Alexandre, então com 37 anos. Quando Alexandre chegou ao poder, né, com o título de Alexandre II, ninguém esperava que ele fosse implementar as reformas institucionais mais duras da história russa, desde aquelas
implementadas pelo seu antepassado lá, o Pedro I o Grande. Principalmente porque Alexandre II era avesso à guerra devido aos efeitos amargos da Guerra da Crimeia, tanto para a sua família como para todo o país. Tendo sido educado pelo poeta e tradutor Vassili Zhukovsky, um dos pais do romantismo russo, Alexandre, enquanto czarevich, ou seja, filho do czar, um príncipe, dedicou-se principalmente às artes e às línguas e ao estudo da história do povo russo. Por influência do seu tutor, por exemplo, tornou-se o primeiro membro da família Romanov a visitar as províncias longínquas do Império, incluindo a Sibéria. Também por influência de Zhukovsky, Alexandre II viria a adotar uma profunda agenda de reformas liberais na Rússia ao longo do seu governo. Durante seu primeiro ano como imperador, o jovem czar se dedicou principalmente a pôr fim na Guerra da Crimeia. Após um longo cerco que ele estendeu por meses, a cidade russa de Sebastopol, que havia sido fundada pela avó de Alexandre, a imperatriz Catarina II, acabou caindo, marcando assim definitivamente a derrota russa para os aliados, que era um grupo composto pelo Império Francês de Napoleão III, o Império Britânico da Rainha Vitória e pelo Império Otomano do Sultão Abdülmecid I. As negociações de paz lideradas pelo seu conselho de confiança, o príncipe Gortchakov, culminaram no Tratado de Paris, assinado em 30 de março de 1856. Pelos seus termos, o novo czar, Alexandre II, devolvia o sul da Bessarábia e a embocadura do rio Danúbio para o Império Otomano e para a Moldávia. Renunciava a qualquer pretensão sobre os Balcãs e ficava proibido de manter bases ou forças navais no Mar Negro. A Valáquia e a Sérvia, outros territórios de influência russa, passaram a estar sob proteção internacional. Esse tratado também representou a inclusão do Império Otomano na comunidade europeia sob a tutela do ministro das Relações Exteriores, Pasha Mehmed Amin Ali, e foi o responsável pela modernização do Estado otomano e por leis que protegessem os cidadãos cristãos da Sharia, que são as leis islâmicas. Bom, mas aí já é uma outra história, né? Vamos voltar aqui para a Rússia. Então, findada a guerra, o país estava falido, não só pela guerra em si, mas também pela corrupção. A farra com a coisa pública estava institucionalizada em todos os níveis de governo. Os nobres, apesar da caótica situação financeira em que o Império se encontrava, não abriam mão de seus privilégios. Cara, isso me soa tão atual, né, cara? Tão atual. Pois é, Francisco. Você vê que não é só no Brasil também, né? Pois é. Mas olha só, enquanto o povo morria de fome, a aristocracia seguia esbanjando. Assim passadas as negociações de paz e encorajado pela opinião pública que exigia reformas para tirar a Rússia do atraso que os havia levado à derrota da Crimeia, Alexandre II introduziu mudanças radicais de cunho liberal na legislação russa que regia a indústria e o comércio, visando reduzir o protecionismo e a interferência dos nobres na economia, permitindo assim o surgimento de várias empresas privadas no país. O czar também fez planos para construir uma grande rede de ferrovias com o objetivo tanto de desenvolver o interior do país, quanto de aumentar o seu poder bélico em guerras futuras. Mas uma questão vital para a modernização da Rússia e a sua entrada efetiva no mundo moderno continuava a ser o fim da servidão, a krepostinoi prava. Assim como acontecia do outro lado do mundo em relação ao Império Brasileiro e à escravidão negra, a modernização capitalista russa era enormemente prejudicada por relações de trabalho feudais. Entretanto, diferentemente de Dom Pedro II aqui no Brasil, Alexandre II, lá na Rússia, decidiu enfrentar a questão de frente e derrubar ele mesmo o sistema de servidão. Em um discurso feito aos oficiais russos em 1856, ele já havia advertido os nobres sobre suas intenções, dizendo o seguinte: abre aspas. Minha intenção é abolir a servidão. Vocês podem entender que a presente ordem de possuir almas não pode permanecer inalterada. É melhor abolir a servidão de cima do que esperar pelo tempo em que ela comece a ser abolida de baixo. Peço a vocês que reflitam na melhor maneira de lidar com isso. Fecha aspas. Pois é, Francisco. E a deixa para derrubar o regime surgiu quando chegou, até as mãos do czar uma petição de proprietários de terra poloneses que viviam lá nas províncias lituanas, exigindo uma melhor regulação dessa relação entre senhores e servos. Melhor, claro, a gente sabe, para os senhores. Apesar de não existir servidão na Polônia, já que ela não foi instituída lá, muitas famílias importantes da Polônia possuíam terras e servos em outras partes do Império Russo,
como, né, no caso, a Lituânia. Esses proprietários poloneses eram pequenos fazendeiros, uma espécie assim de baixa nobreza, que era mais favorável à dissolução do regime de servidão. A resposta do czar foi autorizar a criação de comitês para melhorar as condições dos camponeses. E a partir desses comitês, né, seriam estabelecidas as bases para a emancipação da servidão em todo o império. Estabelecidos esses comitês na Lituânia, o Alexandre II ordenou que o ministro do interior enviasse uma circular aos governadores provinciais na Rússia, no qual ele parabenizava o governador e os senhores de terra da Lituânia por, né, suas supostas intenções patrióticas e sugeria assim que talvez outros proprietários de outras províncias e seus respectivos governadores devessem fazer o mesmo. Bom, uma das preocupações do imperador era a situação dos camponeses, né, assim que terminasse o sistema de servidão. A experiência das províncias bálticas de liberar os camponeses, né, que havia acontecido alguns anos antes, sem dar ali a eles qualquer terra, havia sido catastrófica, criando uma massa de trabalhadores nômades que migravam em sua maioria para as cidades, principalmente para Moscou, né, que acabou ficando apelidada nesse período como a Grande Aldeia, né, porque recebia todo mundo de várias partes do Império Russo. E isso fez, né, explodir os índices de criminalidade, a incidência de epidemias, etc. Problemas que a gente já conhece bem aqui do Brasil, não é não, Francisco? Com certeza. Bom, dessa forma, o Alexandre II pretendia liberar os camponeses no restante da Rússia em outras bases, dando a eles terras comunais que os fixasse no seu território de origem e os mantivesse dentro da ordem social. Em 19 de fevereiro de 1861, Alexandre II publicou finalmente o decreto imperial que pôs fim ao sistema de servidão que havia durado 200 anos. Chamado de Manifesto da Emancipação, que é uma espécie de lei áurea da Rússia, o documento fazia todos os sujeitos do império cidadãos russos plenos, ao menos no papel. Os agora ex-servos adquiriram todos os direitos, né, das pessoas livres, como casar sem pedir autorização do seu senhor, ter propriedade, ter o seu próprio negócio. Enfim, no papel eles receberam todos os direitos que um russo não servo teria. No total, cerca de 23 milhões de servos foram libertados com esse ato, com esse manifesto que o Alexandre II publicou. E só para a gente ter uma ideia, né, do que esse número significa nessa época, 23 milhões em 1861, a população do Brasil era de quase 9 milhões de pessoas nessa época. E a dos Estados Unidos e do Reino Unido estava ali empatada em cerca de 30 milhões cada um. Então, quer dizer, o cara libertou quase que os Estados Unidos inteiro. Foi gente pra caramba, né, cara, de uma vez só, né? Não, uma coisa assim, pra época foi um número absurdo de pessoas sendo liberadas, né? Quase 3 Brasis. Exatamente, quase 3 Brasis, é muita coisa. Essa abolição, entretanto, né, não foi um evento assim imediato, né, mas um processo que se estendeu por mais de 10 anos. Só por volta de 1873 que os últimos resquícios, né, da servidão foram formalmente abolidos. Além disso, por mais estranho que possa parecer, né, para os ouvintes, houve muitas rebeliões de servos contra o fim do regime de servidão. E isso porque muitos servos eles ficaram em pânico devido às condições impostas pelo governo para o fim do regime. Como forma de conciliar os interesses do governo e dos nobres, ou seja, né, que era fixar os camponeses no meio rural e de compensar os proprietários de terra, o governo decidiu que a transição seria feita nas seguintes bases. Nos primeiros 2 anos, ficava tudo igual, né, para dar ali tempo dos nobres se adaptarem à nova situação. Ou seja, estava libertado, mas nada muda por 2 anos. Após esse período, o governo iria, né, entre aspas, financiar a aquisição por parte dos camponeses da terra onde eles viviam e, em troca, os proprietários seriam imediatamente indenizados pelo Império, que pagaria cerca de 75% do valor das terras em nome dos camponeses, a título de empréstimo, a ser pago pelos camponeses ao governo nos 50 anos seguintes, sei lá, tipo Minha Casa Minha Vida, né? Minha Terra Meu Lar, sei lá, o programa da Rússia. Quanto aos 25% restantes do valor da terra, eles seriam pagos diretamente pelos camponeses a seus senhores, normalmente na forma de trabalho, né? Também era uma forma de você assegurar que os caras não ficassem sem ter quem trabalhasse para eles do dia para a noite. As terras que antes pertenciam ao Estado russo, né, como florestas ou margens de rios, elas também ficariam disponíveis aos nobres que poderiam adquiri-las por preços irrisórios. Normalmente você chegava lá e pagava só uma taxa e adquiria um terrenão. A produção agrícola dos ex-servos também seria comercializada pelos seus antigos senhores. E aí, com isso, você assegurava, né, a dependência econômica dos ex-servos dos nobres.
Quanto aos servos domésticos, né, aqueles que trabalhavam na casa dos seus senhores, estes foram simplesmente liberados sem direito a qualquer propriedade. Muita gente até chegou a morrer de fome por causa disso, né? Então por isso que teve também essa rebelião, né? Como eu falei, não foi só a ignorância, que as condições para muita gente foram difíceis. Ficou complicado realmente. A emancipação dos servos em 1861 não havia mudado repentinamente a autocracia liderada pelo czar, pelos nobres e pela privilegiada burocracia estatal que parasitava o governo. No campo e nas cidades, a pobreza era avassaladora. De fato, ela havia se tornado pior do que nunca e a insatisfação era geral. Por essa razão, a década de 1870 ficaria marcada por uma série de protestos e de agitações promovidas por grupos extremistas com o objetivo de derrubar a ordem política e social do antigo regime na Rússia. Apesar dessa desigualdade gritante que caracterizava o regime czarista, uma nova inteligência havia se formado no país, oriunda das famílias de ex-servos que haviam conseguido ascender socialmente em decorrência das reformas implementadas pelo czar, ainda que fossem reformas de cunho conservador, né? Uma pequena classe média burguesa formada por médicos, escritores, engenheiros e funcionários públicos de origem rural populava as cidades e pressionava o governo imperial por reformas que trouxessem mais liberdade e melhores condições de vida para o povo, como o próprio Anton Chekhov, que mencionamos anteriormente. Ocorria também que as dezenas de minorias étnicas espalhadas pelo maior país em extensão territorial voltavam-se cada vez mais para suas próprias agendas nacionalistas e grupos separatistas e rompiam por toda parte. Toda essa raiva alimentada pela população acabou sendo canalizada por grupos de extrema esquerda, em geral composto por pessoas muito jovens, né, estudantes, secundaristas e universitários, que acabavam se inspirando tanto em leituras socialistas vindo da Europa Ocidental, em particular da Alemanha e do Reino Unido, quanto no romantismo russo. Na visão deles, o campesinato russo, a sua estrutura histórica de governo e de divisão de trabalho, chamada de Mir Obestchena, o Kutor, era uma espécie de proto-sociedade socialista, uma espécie de comunismo ancestral. Essas mirs, Obestchena ou Kutors, que significavam em russo comunidade, sociedade e fazenda respectivamente, eram terras rurais coletivas, compartilhadas por grupo de família de camponeses no interior da Rússia. Essa estrutura de divisão de terra já existia entre os russos muito antes do regime de servidão ou mesmo antes do surgimento do Império, e se desenvolveu principalmente em função do clima. Já que a Rússia é um lugar onde o clima é tão inóspito e imprevisível, não era raro um camponês repentinamente perder toda a sua colheita ou víveres. Era como se um fazendeiro perdesse tudo e o seu vizinho de cerca não perdesse nada. Por causa disso, os habitantes das aldeias russas estabeleceram um sistema político-administrativo no qual eles se comprometiam a se ajudar mutuamente em tempos de necessidade. Esperava-se que os membros que mais prosperassem abrigassem e alimentassem aqueles que estavam em dificuldade. Quando a casa de alguém era destruída por intempéries, por exemplo, todas as outras famílias se solidarizavam para reerguê-la. A maioria dos camponeses russos viviam nessas mirs, que atuavam como um governo local e uma cooperativa. As terras aráveis eram divididas em glebas, ou seja, lotes, baseado na fertilidade do solo e na distância até a cidade mais próxima. Cada família tinha o direito de reclamar uma ou mais faixas de terra dependendo do número de adultos na casa. As famílias mais numerosas recebiam mais terra. A finalidade dessa divisão, no entanto, não era social e nada tinha a ver com o comunismo tal como proposto por Marx, que dizia que a cada um segundo suas necessidades. Essa divisão era apenas prática, para que cada um pudesse pagar seus impostos. Além disso, essa divisão da terra era controlada pelo Estado, que fazia novas divisões dessas mesmas terras de tempos em tempos baseado no censo local. O idealismo romântico em relação às mirs se popularizou após a publicação em 1847 do livro do cientista agrícola e economista alemão, o barão August von Haxthausen, que realizou um estudo sobre essas comunidades no interior da Rússia. No seu livro, chamado de Estudos sobre a Situação Interiorana, a Vida Nacional e as Instituições Rurais da Rússia, o barão
von Haxthausen exaltou as Mirs como exemplo de uma força de trabalho completamente livre e coletiva, que poderia servir de inspiração para uma sociedade melhor. Nas suas próprias palavras, o que ele disse sobre as Mirs foi o seguinte, abre aspas, o que pareceu ser reminiscências de uma tradição antiga, não germânica, de organização camponesa comunal nessas regiões orientais anteriormente ocupadas por povos eslavos. Fecha aspas. Visto que havia muitos grupos socialistas em atividade, no que hoje é a Alemanha, von Haxthausen propunha que essas comunidades russas talvez pudessem servir de exemplo de instituição que pudesse mediar as diferentes classes e os interesses coletivos e individuais, permitindo, nas palavras do Barão, abre aspas, a integração pelo costume apenas, e não através de maquinações legais de burocratas e revolucionários intrometidos. Fecha aspas. Enfim, essa última parte aí dos comentários do Barão Alemão, o pessoal ignorou e a representação romântica das Mirs, caiu como uma luva tanto para os conservadores nacionalistas russos, muito calcados na valorização da cultura e dos costumes eslavos, como a gente já citou aqui, o próprio tutor do czar, o Vasily Zhukovsky, quanto também para os grupos radicais de esquerda, fossem eles socialistas, comunistas ou mesmo anarquistas, já que a Mir seria uma forma de organização social, na visão deles, que excluía a necessidade de um Estado, que não é verdade, visto que acabamos de dizer que o Estado russo regulava a divisão de terra nas Mirs. Mas enfim, o pessoal leu lá o Barão Alemão e cada um entendeu o que achava melhor. Para os socialistas russos, inspirados pelo pensador russo Alexander Herzen, que ganhou a alcunha de pai do socialismo russo, essas Mirs eram a prova histórica de que a essência do povo eslavo era o socialismo. E que uma revolução socialista na Rússia apenas libertaria os russos e outros povos eslavos de valores individualistas burgueses que haviam sido importados do Ocidente. Para esses socialistas românticos, digamos assim, expulsar a burguesia do país e instaurar um regime socialista seria um retorno aos valores originais já presentes na sociedade russa tradicional, herdados desde o surgimento das tribos eslavas originais. Por essa razão, a vertente do socialismo inspirado em Herzen ficou conhecida como socialismo agrário, enquanto que seus partidários ficaram genericamente conhecidos como narodniks, ou populistas, que seria a tradução literal de narodniks. Outra grande influência desse grupo, dos Narodniks, era o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, já que o Rousseau, nos seus trabalhos, ele considerava que os humanos eram essencialmente bons e as instituições que faziam dos seres humanos perversos. E bom, aí nesse ponto a gente vê que eles se diferenciavam e muito dos grupos comunistas de cunho marxista, pois para os marxistas a sociedade socialista que eles pregavam era uma evolução rumo a uma ordem futura, inédita na humanidade e pós-capitalista. Como nós explicamos lá no episódio 71, sobre as teorias marxistas, para o marxismo, o socialismo é um tipo de modo de produção que se estabeleceria com a evolução natural do capitalismo, quando este atingisse ali o máximo do seu desenvolvimento. Portanto, no marxismo, o socialismo não se estabeleceria por oposição, por um enfrentamento ao capitalismo, mas por superação de contradições inerentes à ordem capitalista, tal qual havia ocorrido ali na passagem do feudalismo para o capitalismo. Afinal, ninguém deflagrou a grande revolução capitalista para que o mundo do dia para a noite se livrasse do sistema feudal. Não chegou lá, teve o Lênin do Capital, o cara chegou, viva a revolução, viva o capitalismo e senhores feudais foram decapitados. Foi assim que a gente passou do feudalismo para o capitalismo. Então não era assim que o Marx entendia as coisas. Não foi mesmo. Bom, nos seus primórdios, esses grupos socialistas não possuíam qualquer organização política ou estrutura interna. Eram grupos descentralizados e reunidos por mera familiaridade, afinidade entre os membros. Ou seja, eram grupos de amigos que se juntavam para formar um krusky, que significa círculo em russo, e eles faziam esses círculos de estudos socialistas. Nesses grupos, os membros deviam normalmente jurar serem completamente honestos e leais uns com os outros, compartilhando tanto pensamentos quanto sentimentos como experiências privadas. Nada podia ser individual.
Esses círculos socialistas se popularizaram nos grandes centros urbanos russos, né, como a própria capital imperial, São Petersburgo, mas também Moscou, Kiev e Odessa, né, que essas duas últimas que eu citei hoje pertencem à Ucrânia, mas na época eram partes do Império Russo. Bom, a principal atividade deles, né, desse pessoal aí dos Kruski, era propagandear ideias revolucionárias e socialistas entre os operários nas cidades e entre os camponeses, né? Pois esses, né, eram os que eram mais diretamente atingidos pela opressão do Estado. Muitos dos membros dos círculos socialistas aceitavam empregos em áreas rurais, como professores, atendentes, carpinteiros, pedreiros, etc. Até mesmo aceitavam empregos como operário de fábrica, né, nas grandes cidades, com o objetivo de imergir no proletariado e difundir entre eles suas ideias. O principal opositor desses jovens era a polícia secreta czarista, que se chamava Okhrana, e que tinha a tarefa de identificá-los e prendê-los. A maioria dos acusados normalmente era presa por fomentar a revolução agrária. Vários desses Narodniks começaram a se radicalizar após a ascensão do czar Alexandre II. Com Alexandre II, toda a Rússia passou por grandes reformas, como o próprio fim do regime de servidão, como citamos, e isso acabou aumentando a popularidade da monarquia junto ao povo. Dessa forma, os camponeses, que eram muito ligados à religião católica ortodoxa, tornaram-se ainda mais fiéis ao czar e não demonstravam lá grande interesse pelas ideias defendidas pelos socialistas como Revolução Agrária e Proclamação da República. Essa falha dos socialistas em convencer o povo da necessidade de uma revolta contra a família imperial, a nobreza e a burguesia levou muitos deles a considerar que apenas medidas enérgicas poderiam tirar o povo da sua apatia. Paradoxalmente, as mudanças introduzidas por Alexandre II no sentido de dar mais liberdade de expressão aos estudantes, como a abolição da disciplina militar nas universidades, por exemplo, acabou favorecendo esses grupos mais radicais que, contando agora com seus próprios jornais, puderam se articular melhor. Diante dessa radicalização, Alexandre II passou a proibir a formação desses grupos estudantis, tornando-se a partir de então alvo de vários atentados. As 3 primeiras tentativas de assassinato contra o Alexandre II foi com arma de fogo. O primeiro atentado ocorreu em 4 de abril de 1866, quando o czar fazia sua caminhada no Jardim de Verão em São Petersburgo. O atirador foi um jovem de 26 anos de idade chamado Dmitry Karakuzov, que havia sido recém-expulso da Universidade de Moscou. Pelo atentado, Karakuzov foi preso e enforcado. Um ano depois, quando Alexandre II estava em Paris, um outro estudante russo, Anton Berezovsky, de apenas 20 anos, atirou subitamente no meio de uma multidão contra o czar e o Napoleão III no momento em que esses passavam de carruagem por um cortejo. Como punição, Berezovsky recebeu a sentença de prisão perpétua e trabalhos forçados. Em 2 de abril de 1879, ou seja, 12 anos depois do segundo atentado com arma de fogo em Paris, o czar foi novamente vitimado nos jardins de seu palácio, dessa vez pelo estudante Alexander Solovyov. Solovyov fez 5 disparos contra o czar, mas errou todos. E acabou sendo enforcado também. O pessoal era meio ruim de tiro naquela época. Pois né? O pessoal tinha que praticar mais, ou as armas eram muito ruins, né? Eu não sei. Pois é, não faz parte desse episódio, mas também tiveram um trabalhão para matar o Rasputin, né? Pelos mesmos motivos. A gente vai falar mais dele depois, Francisco. Exato. Bom, mas vamos adiante. No mesmo ano de 1879, um novo grupo político surgiu nesse caldeirão em ebulição que era São Petersburgo. Chamava-se Narodnaya Volia, ou a Liberdade do Povo em russo. Era um grupo Narodnik ultra-radical e foi responsável por introduzir o terrorismo como forma de persuasão política. Eles eram tão radicais que vários dos muitos Narodniks acabaram se levantando contra eles. É importante frisar aqui que a maioria dos Narodniks na Rússia não apoiava ações violentas e eram jovens idealistas que passavam a maior parte do tempo escrevendo para jornais e periódicos na tentativa de divulgar as suas ideias. Então eles eram blogueiros, né, Francisco? Seriam blogueiros hoje. Era mais ou menos isso. Só queriam fomentar lá as ideias. E eu xingar muito no Twitter. Exato. Olha só, um dos principais intelectuais socialistas russos a combater o Liberdade do Povo nessa época foi o Georgy Valentinovich Plekhanov, que entraria mais tarde para a história como o pai do marxismo russo,
por ter introduzido os estudos de Marx no país. Pois é, Francisco, a gente já vê que, né, a importância do último episódio, né, o episódio 71, para a gente separar esses diferentes grupos aí socialistas, porque às vezes as pessoas misturam tudo, socialista, comunista e marxista. Então agora a gente está começando a ver que tem uma certa diferença entre eles, né, para a gente poder acompanhar a história. Exatamente. Pois é, mas continuando aqui então, Francisco, o tal Liberdade do Povo, né, havia preparado um extenso programa, o qual tentavam difundir, né, entre os demais grupos socialistas, e nesse programa eles defendiam o seguinte: primeiro, a dissolução do Império Russo em nome da autonomia das diversas nações e etnias que o compunham. Segundo, a garantia de terra para a classe trabalhadora rural e, terceiro, a transferência de todas as funções sociais e políticas para as vilas comunais. Nesse programa, eles alertavam os simpatizantes que, abre aspas, nossas exigências só podem ser concretizadas por meio de uma revolução violenta, fecha aspas. E como forma de atuação política, aconselhavam o seguinte, abre aspas, agitação, tanto pela palavra quanto pelas ações, visando organizar as forças revolucionárias e desenvolver os sentimentos revolucionários como veículo da desorganização do Estado rumo à vitória. Fecha aspas. Eram ideias pensadas, né, diretamente de um outro pensador russo, que era o Mikhail Bakunin, né, que é o pai do anarquismo coletivista. Aliás, tem muito pai de muita coisa na Rússia nesse período, né? Todo mundo aí virou pai de alguma coisa, né? Exato, é os profetas aí das anarquias. Bom, enquanto os marxistas, né, e os socialistas agrários, em geral, preferiam uma abordagem mais voltada para a propaganda de ideias, né, que tornasse ali a classe trabalhadora mais consciente de si mesma e de seus interesses, e, portanto, eles faziam da imprensa, né, a sua principal arma revolucionária. Esses radicais, como Liberdade do Povo, eles esperavam resolver os problemas da exploração capitalista explodindo tudo, literalmente. Na visão deles, a única forma de libertar o povo das instituições deficientes que os aprisionavam era arrasá-las por completo. Graças a esses radicais russos, o mundo acabou conhecendo um fenômeno que tem se tornado aí cada vez mais frequente no século XXI, né, que é o terrorismo e os homens-bomba. Em 1867, o engenheiro químico sueco Alfred Nobel, buscando criar uma ferramenta explosiva mais eficiente para projetos de construção civil, havia desenvolvido uma invenção bombástica, né, que foi a dinamite. Barata, né, e fácil de transportar, a dinamite logo se popularizou entre os grupos radicais que viram no explosivo um forte instrumento de intimidação política. Apesar das afirmações do próprio Nobel, né, de que a sua invenção ajudaria na manutenção da paz, pois o temor da destruição em massa tornaria a humanidade mais pacífica, isso acabou não se verificando, como a gente já sabe, né, e a dinamite fez, da segunda metade do século XIX, um festival de atentados, principalmente na Europa. Era a guerra ou a política por outros meios, sem a necessidade de convencer multidões e de criar um exército, né? Bastava ali um pequeno grupo político ideológico para criar uma verdadeira convulsão social e impor, né, à sociedade a sua própria concepção de mundo. Pelo terror, eles poderiam manipular sociedades inteiras. E a esquerda radical russa foi a primeira a perceber isso. Assim, a forma que eles encontraram para livrar a Rússia da burguesia decrépita e estabelecer sua própria visão de regime socialista foi matar o czar. Na concepção desses grupos, assassinar o monarca mostraria ao povo a fragilidade da nobreza de seus oficiais, mostraria que o czar não é nenhum ser divino, e isso bastaria para iniciar uma sublevação contra a tirania czarista. Uma vez que o povo tivesse rebelado em massa, eles, os socialistas, tomariam a frente do processo e imporiam uma nova ordem socialista, tomando para si a obrigação moral de esclarecer o povo sobre a sua verdadeira origem e destino. O primeiro ataque, né, do Liberdade do Povo ao czar foi contra um trem que o trazia de volta à capital do Império em novembro de 1879. Com dinamite contrabandeada da Suíça, o grupo se posicionou em 3 pontos diferentes, onde poderiam explodir o trem. Um grupo ficou em Moscou, o outro ficou em Odessa e o outro em Alexandrovsk. O grupo de Odessa, né, ele acabou preso antes do atentado e uma locomotiva quebrada acabou obrigando o czar a trocar de trem em Moscou. O resultado foi que o Liberdade do Povo acabou explodindo um trem carregado de frutas, né, ao invés de explodir o trem do czar. Outra canelada, né? Pois é, foi uma canelada. Já o segundo ataque realizado contra o czar foi mais elaborado. Dessa vez, os revolucionários infiltraram um jovem carpinteiro no Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Né? Esse carpinteiro chamava
Stepan Kalturin. E aí esse carpinteiro secretamente transportou para dentro do palácio cerca de 130 quilos de dinamite que recebeu do Liberdade do Povo. Sabendo que o czar jantaria com um parente vindo da Alemanha, lá por volta das 6 da tarde do dia 17 de fevereiro de 1980, o carpinteiro configurou a bomba para explodir nesse horário, né, bem embaixo ali da sala de jantar. O plano teria dado certo se uma nevasca, né, não tivesse atrasado o trem desse parente do czar, o que manteve ali o Alexandre II e sua família longe da sala de jantar. Às 6 horas a bomba explodiu, como programado, e destruiu não só a sala de jantar, mas igualmente a sala dos sentinelas da guarda. Cerca de 50 pessoas morreram ou ficaram feridas. Pois é, e um ano depois, em 13 de março de 1881, o Liberdade do Povo tentou novamente um outro ataque. O czar estava andando pela cidade em sua carruagem blindada, cercada por um grupo de cossacos, quando um transeunte jogou uma bomba contra a carruagem. A carruagem foi atingida em cheio, mas como ela era blindada, o czar não se feriu. Um de seus guardas cossacos morreu na hora, assim como uma criança que brincava nas proximidades lá. Bom, havia várias pessoas feridas, só que ao invés do Alexandre fugir, ele resolveu descer e socorrer os feridos. Ele não havia percebido, mas havia 3 outros homens com bombas ao seu redor, ansiosos para morrer junto com o seu alvo. O jovem Ignat Grinevitsky, de 25 anos, esperou que Czar se aproximar dele para perguntar se estava bem e acabou atirando a bomba aos seus pés. O terrorista morreu imediatamente e o czar teve ambas as pernas estraçalhadas. O estômago também ficou aberto e a face mutilada. Ele morreu algumas horas depois, já no Palácio de Inverno, devido ao sangramento intenso. Ele tinha 62 anos e a sua nora, a princesa dinamarquesa, a grã-duquesa da Rússia, Maria Feodorovna, escreveu em seu diário como o czar, gravemente ferido, foi levado até o palácio. Abre aspas. As pernas dele estavam destruídas e abertas até os joelhos. Estava coberto de sangue, com meia bota pendurada no pé direito e apenas a sola restava no esquerdo. Fecha aspas. Bom, finalmente, os revolucionários radicais haviam conseguido o seu intento de matar o czar. Segundo o Liberdade do Povo, a morte era a pena que Alexandre II merecia pelo que eles consideravam crimes contra a nação. Como resultado dessa ação, várias das reformas de Alexandre II que estavam em andamento, como a criação de uma comissão consultiva que limitasse os poderes do czar, acabaram não indo para a frente com a ascensão de seu filho mais novo como Alexandre III da Rússia. Várias das liberdades civis recém-adquiridas pelos russos foram retiradas pelo novo czar. A brutalidade da polícia nas comunidades carentes aumentou um monte. Outros grupos radicais, tanto anarquistas quanto conservadores, se sentiram motivados a praticar seus próprios atos violentos. Também em maio daquele ano, várias leis antissemitas, conhecidas como Leis de Maio, foram aprovadas na Rússia em consequência do assassinato do imperador. Para os conservadores, os judeus eram partidários dos socialistas e, portanto, um dos principais responsáveis pelo ocorrido. A partir dessa data, os pogroms contra a população judia se tornariam ainda mais frequentes em toda a Rússia. E olha só dando uma explicação aqui, pogrom é uma palavra russa que significa causar estrago, destruir violentamente. E esses atos acabaram ficando muito associados a ataques antissemitas, pois a maioria dos pogroms era contra judeus. Se o objetivo da Liberdade do Povo era jogar todos contra todos e estabelecer o caos, eles haviam conseguido. Em 1881, durante a coroação lá no Kremlin de Moscou do príncipe Alexandre e da princesa Maria como imperador e imperatriz, ou czar e czarevna, de todas as Rússias, a Ucrânia conseguiu desbaratar uma nova tentativa de atentado contra a família imperial. Se fosse bem sucedido, esse ataque poderia ter matado até cerca de 8.000 pessoas. Só a título de curiosidade, né, o Kremlin significa fortaleza em russo. Há vários Kremlins na Rússia, na verdade, sendo que o mais conhecido é aquele lá de Moscou, onde hoje é a sede do governo russo. Toda a cidade antiga de Moscou ficava dentro do perímetro do muro do Kremlin. Mesmo após a transferência da capital russa para São Petersburgo, só se podia receber o título de czar no Kremlin de Moscou. O mesmo aconteceria aqui no Brasil, por exemplo, caso a gente voltasse a ser uma monarquia. Ainda que a capital continuasse a ser em Brasília, como é atualmente, um membro da família real só poderia ser consagrado imperador do Brasil na igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, que fica aqui na cidade do Rio de Janeiro, ali no centro, perto da Praça 15. Bom, mas voltando lá para a Rússia, o Alexandre III, diferente dos seus antepassados, era muito mais voltado para a religião católica ortodoxa. De fato, ele foi um dos poucos imperadores russos
a não possuir amantes, né, e mais de uma vez teve problemas pessoais com seu pai falecido devido aos casos extraconjugais que ele tinha. Como ele era austero, extremamente conservador, né, de toda forma ele acabou não sendo um imperador ali muito popular. Apesar disso, a sua falta de carisma foi compensada em grande parte pela popularidade da esposa, né, que era a bela Maria Feodorovna, né, da Dinamarca, que foi uma espécie ali de Lady Di da Rússia, sempre envolvida com projetos de caridade e obras beneficentes. Aterrorizado pelo que havia ocorrido ao seu pai, o Alexandre ele se mudou com a família, né, para o palácio de Gátina, que foi construído pela Catarina II, que ficava mais ou menos cerca de 50 quilômetros de São Petersburgo. Devido às medidas reacionárias de Alexandre III, esse palácio de Gátina acabou sendo apelidado de Cidadela da Autocracia. O príncipe Nicolau, né, que era o filho do Alexandre e da Maria, e que viria a ser o último imperador da Rússia, ele passou toda a infância nesse palácio, por exemplo. Dali o novo czar também deflagrou uma guerra pessoal contra os revolucionários, perseguindo implacavelmente os opositores da monarquia por todos os meios que dispunha. Retirou a autonomia política de assembleias e associações políticas tanto no campo quanto na cidade, e passou também a vigiá-las de perto. Sob a mão de ferro, né, desse novo imperador, os revolucionários foram esmagados e desapareceram rapidamente. Todos os envolvidos no atentado contra o czar Alexandre II, por exemplo, foram presos e julgados por um comitê especial do Senado num período de apenas alguns dias, tendo sido sentenciados à morte por enforcamento. Em 3 de abril de 1881, apenas um mês após a morte do antigo czar, todos os envolvidos no atentado haviam sido mortos, com exceção de uma jovem de nome Gelfman, que, né, não foi morta porque ela estava grávida. E aí a Gelfman ela acabou esperando ali até ela ter o filho, e depois ela teve a pena comutada e foi enviada para Cartoga. E você sabe, Francisco, o que é a Cartoga? Cara, Cartoga era um sistema prisional da Rússia Imperial, onde os prisioneiros eram mandados às regiões desabitadas da Sibéria e eram forçados ao trabalho escravo. Pois é, exatamente. Esse sistema, Francisco, mais tarde foi rebatizado pelos soviéticos para Gulag. Sim, os famosos gulags, né, da União Soviética. Mas olha só, em 1887, em comemoração ao bem-sucedido atentado contra Alexandre II, um grupo de estudantes radicais ligados à liberdade do povo havia planejado assassinar Alexandre III. Esse grupo se autodenominava Pervomartovtsi, que significa aqueles do 1º de março. E aqui uma explicação. No nosso calendário, que é gregoriano, o czar Alexandre II foi assassinado no dia 13 de março. Mas no calendário juliano, que era o calendário utilizado na Rússia nessa época, o czar foi morto em 1º de março. E o grupo se chamava, com esse nome estranho aí, né, Pervomartovtsi, pois pretendia fazer um segundo 1º de março em homenagem aos mártires do 1º de março original. Quando o czar se dirigia para a Catedral de São Pedro e São Paulo, no Kremlin de São Petersburgo, que é o núcleo inicial de fundação da cidade e é onde Alexandre II e vários outros czares foram enterrados, o grupo voltou a atirar dinamites contra a carruagem do czar. Dessa vez, no entanto, o ataque acabou fracassando e os terroristas foram presos. 5 de seus líderes foram condenados à morte, enquanto que os demais foram enviados para a tal da Cartoga. Entre os terroristas assassinados encontrava-se Alexandre Ulyanov, o irmão mais velho de um personagem que será muito importante na segunda parte desse episódio. E claro, nós estamos falando de Vladimir Ulyanov, que passaria para a história como Lenin. A morte do irmão mais velho foi estopim para início das atividades políticas do futuro grande idealizador da União Soviética, mas veremos isso lá no próximo episódio. Em 29 de dezembro de 1888, o trem imperial onde seguia Alexandre III com a sua família sofreu um acidente que fez com que o telhado do vagão onde a família real se encontrava ruísse. Alexandre III segurou os destroços com as próprias mãos, dando tempo para que os filhos e a esposa escapassem do trem acidentado. Devido a este feito heróico aí, o czar desenvolveu uma grave doença nos rins. Enfraquecido, Alexandre III não teve mais ânimo para combater os revolucionários. Além disso, no período de 1891 a 1892, o Império Russo foi assolado por uma grave epidemia de cólera. A produtividade da agricultura caiu e a fome se instalou no país inteiro.
o governo russo, que havia sido altamente centralizado por Alexandre III, não conseguiu lidar com a crise e teve de dar carta branca aos Zemstva, que eram as assembleias camponesas, para que eles socorressem aos súditos como pudessem. Entre as personalidades da época que participaram desse esforço contra a fome e o cólera, encontra-se o grande escritor russo Tolstói, que ajudou a organizar cantinas onde se distribuía sopas aos esfomeados, e o já citado médico e escritor Anton Chekhov, que dirigiu programas de prevenção do cólera em várias aldeias. Aproveitando-se dessa calamidade, os radicais voltaram a se fortalecer politicamente. Pouco tempo depois, em novembro de 1894, as complicações nos rins adquiridas pelo czar Alexandre III no acidente de trem acabaram por matá-lo. Pois é, Francisco. E foi nesse cenário desolador que o último membro da família Romanov assumiu o trono, o czar Nicolás II da Rússia, chegou ao poder. Pois é, e nós chegamos ao fim dessa primeira parte, onde falamos sobre a origem dos socialistas russos. E agora eu vou convidar meu amigo aí, Jorge, para fazer o seu jabá. É contigo, Jorge. Bom, Francisco, como sempre, vou só divulgar aqui o tema cast, né? Pedir às pessoas que nos escrevam. A gente teve bastante interação com o pessoal no último episódio aí sobre as teorias marxistas, né? Então, quem ainda não nos escreveu, nos escreva, e você que já nos escreveu, continue nos escrevendo. E só comentar aqui, Francisco, rapidinho, que eu fiquei um pouco decepcionado, né? Achei que a gente ia polemizar aí, que a gente ia sair até no Globo como podcast mais polêmico de todas as eras aí, com o nosso episódio 71, e nada. Não, cara, sinceramente, eu até achava que pudesse surgir alguém, assim, que não escutasse o episódio e já saísse agressivamente aí falando coisas. Não aconteceu isso, pelo menos até agora, mas eu acho que foi muito bem recebido, acho que o pessoal entendeu o nosso propósito com aquele episódio, né? Que era fazer uma caminha, né? Preparar para fazer esses 2 especiais agora para outubro de 2017, onde se comemora o 100º ano da Revolução Russa. E é claro, né? A gente vai dizer pro pessoal que o próximo episódio é a segunda parte desse tema que a gente abordou hoje, então não percam. Eu quero deixar aqui um grande abraço para você, Jorge, e quero deixar também um grande abraço para os nossos ouvintes, né, e dizer para eles assim, até lá e um bye bye. Obrigado, Francisco, abraço e até o próximo episódio.